Olá, meu nome é Ivan Taveira, sou instrutor bíblico da Escola Bíblica Online. Estamos no primeiro módulo dos estudos, hoje com o estudo número 7, com o tema O Plano da Salvação. Antes, porém, gostaria de convidá-los a uma breve oração. Senhor Deus, vamos estudar mais um tema muito importante na Tua Palavra, o plano da salvação. E para isso, suplicamos a direção do Espírito Santo para abrir nosso entendimento. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bem, gente, estamos num grande conflito entre o bem e o mal, um conflito cósmico que afeta todos nós. Mas Deus, nosso grande general, não foi pego de surpresa. Como um grande general estrategista, Deus elaborou um plano antes mesmo de o pecado existir. Um plano que dará fim ao mal para sempre. Que plano é esse? Venha comigo mergulhar nas Escrituras e ver o que Deus tem revelado para nós. Olha só. Após o pecado, Adão e Eva se esconderam do Senhor. Pela primeira vez, o casal sentiu medo. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, não deixou o casal abandonado. Foi em busca do pecador arrependido. Adão, onde estás? Sabe, gente, Deus, Ele não nos deixa abandonados. Deus, Ele vai atrás da ovelha perdida, sabe? Ele vai atrás, como bom pastor, que vai atrás daquela ovelhinha desgarrada. Ele não abandona, Ele não nos deixa, sabe? De fato, é nós que o deixamos, mas Deus nunca nos deixa. Isso é tremendo, gente. É um amor, sabe? Um amor incompreensível, um amor além do que nós possamos compreender, sabe? Mas, na busca que Deus fez, né? A resposta apavorada do homem revelou a tragédia que se abateu sobre a humanidade. Aí então, um juízo investigativo por parte de Deus revelou o verdadeiro causador da terrível maldade. O grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás. Apocalipse capítulo 12, verso 9. Olha só, gente. Mas Deus nos deu uma promessa. A promessa do descendente da mulher. Olha só. Antes de dar a sentença condenatória, o justo juiz profere seu ato de misericórdia e graça ao casal arrependido. Por inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Bem, gente, parafraseando essa frase, é assim: por inimizade entre ti, a serpente, e a mulher, entre a tua descendência, os filhos do maligno, e o seu descendente, que é o filho do homem, o Messias. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Percebe, gente? Segundo os teólogos, esse verso aqui é um proto-evangelho. É um evangelho em miniatura, gente. Aqui aponta a promessa do Messias, né? A promessa do Messias foi dada. A promessa do descendente da mulher que remiria a culpa de toda a humanidade. Mas até que ele não viesse cumprir toda a justiça, conforme está lá em Mateus capítulo 3, verso 15, um substituto foi oferecido. Olha só, até que o Messias viesse, um substituto inocente foi oferecido. O inocente cordeiro foi morto, para que, mediante o derramamento do seu sangue, o casal pudesse ter sua nudez coberta pelo manto de pele, representando as vestes da justiça de Cristo. Olha que diz Gênesis capítulo 3, verso 21, olha. Fez o Senhor Deus vestimentas de pele para Adão e sua mulher, e os vestiu. Bem, gente, não se tira a pele de um animal sem matá-lo, sabe? Sem matá-lo. Então, um cordeiro foi morto, gente. Aqui, na fundação do mundo, o cordeiro foi morto. E olha que interessante, gente. A promessa antes da fundação do mundo. Olha que diz lá Apocalipse capítulo 3, verso 8, olha. E adorá-la-ão todos que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Você percebe aqui, gente, quem que é o cordeiro que foi morto? Né? Esse cordeirinho morto representava então o próprio Cristo, o próprio Messias que viria, sabe? A esperança do Messias vindouro. Até que ele viesse, esse sacrifício foi instituído, gente. Instituiu-se então, né, a sombra do verdadeiro Cordeiro de Deus, né? Então foi instituído aqui um sacrifício que representava o próprio Cristo, sabe? Esse cordeiro aqui representava o próprio Cristo. E olha que interessante, gente. Essa promessa antes da fundação do mundo, olha que interessante, olha. Um sistema sacrificial foi instituído, né? Um sistema sacrificial. Então agora, até que o Messias viesse, um cordeiro deveria ser morto, né? Pelos pecados, né? E esse ritual, gente, esse sacrifício, né, que foi instituído, ele foi passado de geração em geração, sendo aguardada a bendita promessa do Messias vindouro. Então, a esperança da vinda do Messias
ela foi estabelecida. E até que ele viesse, então esse cordeirinho ia ser morto, né? Esse cordeirinho ia ser morto para a remissão do pecado daqueles que tinham fé no cordeiro que haveria de vir, né? E olha que interessante, gente. Abraão, o pai da fé, sentiu na pele a dor de perder o único filho. A mesma dor que o Pai Celestial sentia ao entregar seu único filho verdadeiro pelos pecados da humanidade. Com uma diferença, gente. Com uma diferença. Abraão, quando estava para sacrificar o seu filho, o anjo do céu falou a Abraão, Deus falou para Abraão, Abraão, não faça mal teu filho. Agora eu sei que você me ama de verdade, que você não amou seu próprio filho. E aí quando Abraão se virou, Abraão viu um cordeirinho. Então a diferença entre o sacrifício de Abraão aqui e o que Deus fez por nós foi que para Abraão foi provido um cordeiro, mas para o Filho de Deus não, gente. Para o Filho de Deus não foi provido um cordeiro, não foi provido um substituto para ele. Ele era o cordeiro, ele era o cordeiro. Por isso que está escrito, Abraão, vosso pai, Jesus declarou isso, Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Abraão se alegrou, gente. Abraão se alegrou porque ele sentiu a dor da perda do seu único filho que ele amava tanto. Sabe, sentiu, ele falou assim, vou perder meu único filho. Mas ele tinha fé que Deus poderia ressuscitá-lo, porque a promessa foi dada, que de Isaac viria, né, a multidão da sua descendência, né? Então ele tinha essa fé, mas ele sentiu a dor. Mas qual foi a alegria dele quando ele pegou e olhou um cordeirinho, gente, que estava ali preso pelos chifres ali? Qual foi a alegria dele, sabe? Por isso que Jesus disse, Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. A palavra de Deus é linda, não é verdade, gente? É maravilhosa, né? E olha que Deus disse a respeito de Abraão, olha. Gênesis capítulo 18, verso 19. Porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Sabe, gente? Abraão, o pai da fé, o pai da fé. Ele se alegrou com a promessa do Messias vindouro, porque ele sentiu, gente, sentiu a tristeza, a angústia ali de perder o seu único filho, sabe? Aqui, gente, mostra para nós um quadro do grande sacrifício do Pai, Deus o Pai, de enviar seu único filho, de dar o seu filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E qual que é a tristeza do Pai, gente, de ver que as pessoas não estão nem aí, negligenciando esse grande sacrifício, sabe? As pessoas não estão nem aí, gente, sabe? Abraão se alegrou, gente, Abraão se alegrou, ele entendeu o grande sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, sabe? Ele entendeu. E é duro que muitas pessoas hoje não entendem. Mas também aconteceu com o povo também, gente. Com o passar do tempo, os sacrifícios foram sendo estabelecidos. Mas Deus queria explicar de uma forma mais didática o plano da salvação para o povo. Então Deus instituiu o quê? O tabernáculo, o santuário terrestre. O santuário terrestre, gente, é uma miniatura do Evangelho, sabe? É uma explicação, uma forma didática de Deus mostrar para todos nós o plano da salvação. E olha que bacana, gente. Quando nós vemos lá em Êxodo capítulo 25, verso 9, Deus diz assim, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, sabe? Essa palavra habitar aqui, gente, é tabernacular, sabe? Tabernacular com o povo. O povo estava ali morando no deserto ali, né? Quando Moisés libertou o povo do Egito, né? Uma representação da libertação do pecado, né? Do pecado, no ato grandioso de Deus, né? O poder de Deus, né? De libertar aqueles que creem, né? Tirar eles das garras do pecado. Então o povo foi liberto do Egito. E o povo caminhou pelo deserto, gente. Esse caminho que nós estamos caminhando agora, né? Nós estamos aguardando a Canaã celestial. O povo estava aguardando a Canaã terrestre, né? Estavam caminhando para a terra prometida. E nós estamos agora também aguardando a promessa da terra, né? Do reino eterno que Deus tem para mim e para você. Mas olha só que interessante. Foi estabelecido então os rituais, né? Esses rituais, gente, eram sombras. Eram sombras. Tudo apontava para Jesus. Como você percebeu, o cordeirinho apontava para Jesus. E não é diferente também com o santuário. Então o santuário terrestre também apontava para Jesus, sabe? Jesus disse assim, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. No santuário terrestre, gente, existia a primeira porta, né? Que era a porta do pátio, né? O que você vê nessa imagem aqui, ó, você está vendo aqui uma cerca toda de branco aqui, né? De lençóis brancos aqui, né? Ó. Essa era a cerca do pátio, do tabernáculo, tá? E logo na frente você vê aquela cortina azul ali, né? Ali era a entrada. Então, ali, os judeus apelidavam de o caminho.
viu o caminho. E quando então o pecador vinha pelo caminho ali, olha, que é aquela entrada, com seu cordeirinho, né? Então ele sacrificava ali no altar ali de incenso que está pegando fogo ali, que você está vendo no meio ali, ó. Ali era feito o sacrifício. Então ali o pecador ele colocava a mão no cordeirinho e confessava o pecado, né? É verdade. Ele falava a verdade, ele confessava o pecado dele ali. Por isso que Jesus, o caminho e a verdade. Sabe, ali ele falava a verdade, ali ele confessava o pecado dele diante do sacerdote, com a mão em cima do cordeiro, né? Então, o cordeiro era sacrificado. E aí, o sangue do cordeiro era levado para dentro do santuário, que é a vida. Sabe, levado para dentro do santuário. Então, quando Jesus disse assim, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele disse assim, olha, eu sou o santuário. Eu sou o santuário. Sabe? E olha que interessante. Como que era o santuário terrestre, né? Olha só o que diz lá em Êxodo capítulo 25, verso 40, olha. Vê, pois, que tudo faça segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Olha só, Deus deu um modelo para Moisés, que era para fazer de acordo com aquele modelo. Sabe o que isso quer dizer, gente? Que já existia um modelo. Que o santuário foi estabelecido aqui na Terra baseando-se no modelo de um santuário já existente. Já existente. Tá? E aqui nós temos a plantinha desse santuário, olha, a plantinha. Embora o tabernáculo, né, aqui que Moisés estabeleceu, que Moisés ergueu aqui no deserto, ele tenha a estrutura diferente, né, do de Salomão, porque Salomão ergueu um templo, né, templo de pedras. Mas a planta é a mesma, gente. A planta é a mesma, tá? Então por isso que é o modelo que está no céu. Não é a estrutura em si, que é, né, de pele de animais, que foi feita aqui no tabernáculo, né, no deserto. Lá em Salomão, quando Salomão fez o templo foi feito de pedras. Agora, o do céu, gente, é superior, sabe? É superior. Mas tem o quê? O mesmo projeto. Qual que é o projeto? É esse aqui, olha, você vê o pátio, né? Essa parte toda branca, todo o quadrado maior aqui, né? O pátio, né? Aí tem a entradinha lá na frente, né? Aqui você vê as posições, a posição que o santuário deveria ser colocado. Você vê que a frente do santuário, né? A frente do santuário ficava para o leste. E as costas do santuário, né? Ficavam para o oeste. Sabe o que significa? Significa que o sol nasce no leste e se põe no oeste, né? Então o povo ficava de costa para o sol de manhã quando fazia o sacrifício. E à tarde também o povo voltava as costas para o sol também, né? Para os sacrifícios. Sabe, gente? Por quê? Porque os pagãos adoravam o sol. Os pagãos adoravam o sol. E o santuário ficava de uma maneira posicionado em que todo tempo que o adorador vinha, o sol ficava nas costas dele. Sabe? Nas costas. Sabe? Tipo assim, olha, dando as costas para o deus pagão. Tá? É uma referência a isso, tá bom? E aí você vê a posição aqui do santuário, né? A entrada do santuário é leste, né? As costas do santuário é oeste, né? A lateral direita do santuário é o norte e a lateral esquerda do santuário é o sul. E o que tinha no santuário, gente? Bem, no pátio você vê aqui dois móveis, né? O altar de bronze, que era o altar de sacrifícios, e o lavatório de bronze, que era a pia de bronze, né? Que ali tinha a água da purificação, né? Em que os sacerdotes faziam a purificação. E ao entrar no santuário, de fato, né, no santuário, tinha dois compartimentos. O primeiro compartimento era o lugar santo. E o que tinha nesse lugar santo? Bem, à direita tinha a mesa da proposição, onde ficavam os pães ázimos. À esquerda ficava o candelabro de ouro, com as 7 lâmpadas que ficavam acesas. Na frente, já antes do lugar santíssimo, no véu que separava o lugar santo do santíssimo, tinha o altar de incenso. Aqui, gente, o sacerdote ministrava cotidianamente os serviços sagrados. Aí nós temos então, depois do véu, que é o véu que separa o santo do santíssimo, nós temos mais um móvel lá dentro. O único móvel que tem lá no lugar santíssimo, que é a Arca da Aliança, onde contém as leis de Deus, sabe? As leis de Deus estão lá, né? E o maná também que, né? E o bordão de Arão que floresceu, tá? Como testemunho. Mas ali, gente, estava a lei de Deus, tá? Dentro da Arca da Aliança, para você ver como que o lugar é santo, tá bom? Então isso é importante você saber por quê? Porque todo o ritual do santuário, gente, apontava para Jesus. Apontava para Jesus. Olha só, o santuário terrestre, gente, ele era uma sombra do verdadeiro santuário. Olha o que diz Hebreus capítulo 8, verso 1 e 2, olha. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Percebe, gente? Então, existe um santuário celestial, sabe? Existe um santuário celestial. E todas as funções sacerdotais que tinham aqui no santuário terrestre, elas eram uma sombra do que Cristo faz por nós no santuário celestial, sabe?
Por isso é necessário a gente ter um estudo profundo, gente, sobre o santuário, tá? Então aqui estou mostrando para vocês aqui um esboço, sabe? Um esboço desse plano da salvação que Deus estabeleceu de uma forma tão espetacular, gente, que nos mostra, né, didaticamente, de uma forma didática, o que Deus estabeleceu para a salvação da humanidade, né? Então, aquele cordeirinho que era morto representava Cristo. O sacerdote que pegava o sangue do cordeiro também representa Cristo. O sumo sacerdote que entra lá dentro, no lugar santíssimo, também representa Cristo no seu ministério sacerdotal no céu. Sabe, nós temos um sumo sacerdote no céu. Cristo, gente, quando ele cumpriu aqui na terra, né? Olha o que aconteceu, gente. Olha só, lá em lá em Mateus capítulo 27, versos 50 e 51, o que diz lá, né? Olha só. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Olha que interessante, gente. Quando Cristo expirou na cruz do Calvário, o sistema sacrificial todo do Antigo Testamento se cumpriu nele. Se cumpriu, foram cumpridas. As ordenanças todas que foram estipuladas, aquelas ordenanças, foram cumpridas. Olha o que diz Colossenses capítulo 2, verso 14, olha. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, a qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Tem gente que pensa que o que foi abolido foi as leis de Deus. Não, gente. As leis de Deus são eternas. Nós já explicamos sobre isso no estudo anterior. As leis de Deus são eternas. Mas aquela sombra que apontava para o Messias verdadeiro, sabe? Todo aquele ritual que foi estabelecido desde lá do Éden, aquele cordeirinho, né? Ele representava o Cordeiro de Deus que haveria de vir. Então, todos aqueles que sacrificaram os cordeiros no Antigo Testamento, eles estavam sacrificando pela fé no Cordeiro que havia de vir. Quando o Cordeiro veio, não era mais necessário cordeirinhos aqui para ser mortos aqui, porque o verdadeiro Cordeiro de Deus veio. O verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você percebe, gente, que coisa maravilhosa? Então todo aquele ritual do sacerdócio ali, todo ele apontava para Jesus. Então, aqui na terra, aqueles ritos, aquelas ordenanças, né, cerimoniais do templo, todos os ritos, né, os sacrifícios, como deveria ser feito, né, tinha várias regras, né, eram as leis cerimoniais, havia as leis cerimoniais. Nós vamos estar estudando isso no próximo estudo, tá? Sobre a lei e o juízo. Então nós vamos entender a distinção entre as leis. Tem gente que não faz distinção, tem gente que não consegue enxergar. As pessoas ficam tão assim bitoladas, né? Ah, não, são 613 leis. Então se você tem que guardar 613 leis. As pessoas que falam isso, elas falam numa ignorância, por não conhecer de fato a diferenciação entre as leis da Bíblia. Então no próximo estudo nós vamos tratar sobre isso, tá bom? Então, o que aconteceu aqui, gente? Quando Cristo, então, na cruz, ele bradou, né? Tetelestai, está consumado, né? Ele, então, entregou o Espírito, rendeu o Espírito. O que aconteceu? O chão tremeu, gente. O véu do santuário se rasgou de alto a baixo, porque foi obra de Deus, não é obra de homem. Se fosse de baixo para cima, alguém podia dizer, não, o sacerdote que rasgou de baixo para cima. Não, foi obra de Deus, de alto a baixo, sabe? Foi Deus dizendo assim, olha, está cumprido. Foi pago o preço. Foi pago. Até então era um cheque pré-datado, mas agora o preço foi pago. Aí tem gente que pensa o seguinte, então anulou a lei de Deus? Não, não anulou a lei de Deus. Na verdade, o que era sombra veio agora para a realidade. A realidade é Cristo. As sombras eram um cordeiro. Todo aquele ritual apontava para Jesus. Toda aquela cerimônia apontava para Jesus. E todo o ministério sacerdotal, gente, que havia no santuário terrestre, também aponta para o ministério sacerdotal de Cristo no céu. Então, se você entender o que o sacerdote fazia aqui na terra, você vai entender o que Deus faz por nós no santuário celeste, sabe? É maravilhoso isso, gente. Olha, antes de fazer um resumo profético aqui, eu quero falar um pouquinho mais sobre esses rituais aqui, né? Olha só, durante todo o ano, o pecador, né, ele levava lá o cordeiro, né, para morrer no lugar dele. Porque a palavra de Deus é clara. Lá em Hebreus diz o seguinte, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Por quê, gente? Porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Então, o pecador merece o quê? Merece a condenação da lei. Qual que é a condenação da lei? Morte. Só que o pecador não queria morrer. Então ele oferece o quê? Um substituto. Esse substituto, gente, representa o próprio Cristo, que morreria em lugar do pecador. Então o que acontece? Durante todo o ano esse ritual era feito. E aí o sangue era levado para dentro do santuário, dentro do lugar santíssimo, sabe? Dentro do lugar santo ali, ele aspergia na cortina
E uma vez no ano o sumo sacerdote levava o sangue lá dentro. Para fazer o quê? Para fazer a purificação dos pecados do povo. Então todo ano era feito sacrifício de manhã e à tarde era feito sacrifício, sabe? De manhã à tarde era feito sacrifício no santuário. Só que uma vez no ano só o sumo sacerdote poderia entrar no lugar santíssimo, só o sumo sacerdote, com as vestes sagradas, fazendo expiação por ele mesmo, pela sua família, por toda a casa dele. Aí depois então ele entrava no lugar santíssimo para fazer expiação pelo povo. Lembra dos 2 bodes vivos que eram sorteados, né? Um para o Senhor, outro para Azazel? Pois é, era nesse período, nessa fase, né, do santuário, que era separado esses 2 bodes. O dia do Yom Kippur, gente, do Yom Kippur, que é o dia da expiação, né, o dia do perdão, também o dia do juízo, sabe? Ali que era feita a expiação, durante todo o ano que o povo, né, sacrificava os animais ali então era o juízo, era a sentença final. Então durante o ano todo o povo estava pecando e sendo perdoado. Mas agora tinha acerto de contas. E o acerto de contas era feito quando? No dia da expiação, no Yom Kippur, tá bom? E aí então o sumo sacerdote entrava lá dentro, né? E ele então oferecia o sacrifício do bode que foi oferecido para o Senhor. Então aquele sangue daquele bode limpava, purificava o santuário, purificava os pecados do povo. Ali representava Cristo. Então depois, uma vez purificado o santuário, purificados os pecados do povo, agora vinha quem? Vinha a sentença condenatória. Sobre quem? Sobre o bode que estava para ser agora levado para o deserto, para Azazel. Azazel é um demônio do deserto, gente. É um demônio do deserto. Você vai ver isso lá em Levíticos capítulo 16, tá? No capítulo 16 de Levítico fala todo esse ritual, tá bom? Então esse bode é levado para o deserto. O bode para Azazel, né? Algumas traduções colocam como bode emissário, né? Como bode emissário, tá? Mas a tradução é bode Azazel. Azazel é um demônio do deserto, tá bom? Então tem gente que pensa que esse bode Azazel, ele representa Cristo, que leva os pecados do povo. Não, gente. A Bíblia diz claramente que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então o bode que morreu lá dentro, aquele representava Cristo, porque ele derramou o sangue em prol do pecador. Agora, o bode vivo representa a condenação do pecado, porque esse bode era lançado lá para o deserto para morrer sozinho lá, para nunca mais voltar. Era tipo assim, extirpando o mal para sempre do meio do povo. Sabe, o mal era extirpado no meio do povo para sempre. Então isso, gente, representa as fases do juízo que nós vamos estudar no próximo tema, tá? A próxima lição nós vamos estudar sobre esse tema, tá bom? Você vai compreender melhor, tá? As leis e o juízo de Deus, tá bom? Mas por hoje nós estamos entendendo aqui, né, o plano da salvação. Como que Deus operou, né? De uma forma graciosa, gente, misericordiosa, né? O plano da salvação. E aqui então eu quero fazer um resumo para vocês, um resumo profético de tudo isso. Quando você vai lá em Apocalipse capítulo 12, você vê os símbolos proféticos. Você vê uma mulher vestida do sol, com uma coroa de 12 estrelas na cabeça, com a lua debaixo dos pés. Essa mulher estava grávida, sofrendo tormentos para dar à luz. Olha o que diz Apocalipse capítulo 12, verso 1 e 2, olha. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. E aí, gente, quando você vai em Apocalipse, você vai ver lá, né, que depois João viu outro sinal no céu, um dragão grande, vermelho, né, com 7 cabeças, com diademas nas cabeças, né, e esse dragão se posicionou em frente da mulher para devorar o filho da mulher quando nascesse. O que significa isso, gente? O que significa essa profecia, esse resumo profético aqui? O que significa? Bem, essa mulher grávida, enquanto ela está grávida, essa coroa de 12 estrelas na cabeça que ela tem, representa as 12 tribos de Israel. Representa a igreja do Antigo Testamento. Olha que interessante, gente. A igreja de Deus não está separada do Antigo Testamento, tá? A igreja do Novo Testamento, gente, é uma continuação do Antigo. Não pense você que acabou lá, que os judeus é uma coisa que... Não. A igreja de Deus é uma só. A igreja de Deus é uma só. O evangelho de Deus é eterno. O evangelho é eterno. Sabe? Então, olha que interessante. Enquanto essa mulher está grávida, ela representa a igreja do Antigo Testamento, que sofre dores de parto. Por quê? Porque o dragão está ali, gente, atrapalhando. Desde quando o homem pecou, gente, né? Deus tem feito trabalho de salvação e o inimigo ali atrapalhando tudo, né? Lembra-se de Caim e Abel, né? Quando Caim nasceu, Eva ficou toda animada, né? Toda animada. Um varão, adquirir um varão, conselho do Senhor. Então, qual que era a promessa? De o descendente da mulher esmagar a cabeça da serpente. Será que Caim era o descendente da mulher? Essa era a pergunta que se fazia. Aí ela teve outro filho, que chamou Abel, nem deu muita atenção. Bom, Caim era o primogênito. Esse é o descendente da mulher, né? Ela esperava, pensava isso. E Caim cresceu com esse pensamento. E ficou arrogante.
o que foi instituído o sacrifício, que era para ter sido feito de um cordeiro, Caim não quis fazer. Por quê? Caim se achou. Caim estava se achando. Então ele foi lá e fez o quê? Não, vou oferecer frutos aqui, ó, porque eu sou o descendente da mulher, né? Eu sou o descendente da mulher, estava se achando. Por outro lado, Abel percebeu, não, você não é descendente da mulher, não. Não, o descendente da mulher está para vir ainda. Então Abel foi lá e ofereceu um sacrifício. Né? Ofereceu um sacrifício. Por que você acha que Caim ficou tão enfurecido com Abel? Você acha que foi simplesmente porque Deus aceitou o sacrifício de Abel e rejeitou dele? Por que Deus rejeitou o sacrifício de Caim? Justamente por isso, porque Caim estava se achando. O diabo, gente, o diabo é muito astuto. Ele matou dois coelhos com uma cajadada só, sabe? Através da arrogância, né, de Caim, né? Caim acabou se perdendo, né, na sua arrogância. Né? Deus chegou para Caim e falou para Caim: Caim, por que você está assim tão irado? Por que descaiu o seu semblante? Se você proceder bem, né, você também será aceito. Mas se proceder mal, eis que o pecado jaz à porta. Cabe a você dominá-lo. Então, olha, Deus deu advertência para Caim, mas Caim não quis dar ouvido. E o pecado foi gerando no coração dele, até que o ódio se levantou de tal forma que matou o próprio irmão, com ódio. E aí então o diabo exultou, gente. O dragão que estava ali para devorar o filho quando nascesse, ele exultou. Bom, um já foi, que é Abel. Então esse não vai mais pisar minha cabeça. Agora esse aqui, que é Caim que matou, também vai ser condenado. Né? E justamente, Caim foi, né, exilado, né? Deus colocou um sinal no Caim, que você vai me matar. Não, Deus, olha como Deus é misericordioso, gente. Mas aí o que aconteceu? A geração de Caim, gente, não se arrependeu. Virou uma geração dos filhos dos homens, né? Aquela geração ímpia que não se arrependeu. E até que Adão teve outro filho, que deu o nome de Sete. Aí passou a se invocar o nome de Deus. A partir do descendente de Sete ali, começou a se invocar o nome de Deus. E aí então surgiu a geração dos filhos de Deus, né? Daqueles obedientes que dava sequência ao sacrifício. Mas o que aconteceu? Os filhos da desobediência, que era o quê? A geração da serpente, né? Que é o da desobediência, foram tentando os filhos de Deus. Até que chegou um certo ponto em que os filhos de Deus cobiçaram os filhos dos homens, né? E viram que elas são formosas, tal, cobiçaram e tomou para si. Aí o que aconteceu? Misturou a semente santa com a profana. E aí, gente, Deus teve que executar o juízo. Veio o dilúvio. Então, esse resumo profético que eu estou fazendo para vocês aqui, gente, representa essa mulher grávida com a coroa de 12 estrelas. Por quê? Porque o Messias não tinha nascido ainda. Mas em Apocalipse capítulo 12, é dito que nasceu o filho varão, que é a de reger as nações com um cetro de ferro, né? E ele foi arrebatado para Deus. Então o diabo queria fazer o quê? Matar um menino quando nascesse, não é isso? Enquanto a mulher estava grávida, estava sofrendo dores para dar luz. Então o dragão estava ali, olha, querendo matar. Lembra de Moisés, né? Lá no Egito, né? Como começou a promessa que tinha nascido da Abraão, né? De que o povo ficaria cativo no Egito, né? E depois seria liberto, né? Então quando viesse o libertador, né? O povo seria tirado do Egito. Então Satanás falou assim: será que eu sou o descendente da mulher que vai esmagar minha cabeça? Então Satanás se posicionou, gente. Fez a cabeça de Faraó para matar todos os meninos do sexo masculino. Ele estava querendo matar. Então a igreja sofreu tormentos para dar à luz. Sabe? Essa mulher que representa a igreja do Antigo Testamento. Aí quando a mulher dá à luz, agora, essa coroa de 12 estrelas representa a igreja do Novo Testamento, os 12 apóstolos. A igreja de Cristo agora. Sabe? É uma sequência, é a mesma igreja, gente, do passado e agora. Sabe? E aí o que acontece? Quando o diabo viu que não pôde pegar o menino, o que ele fez? Se voltou para a mulher. A ira dele foi contra a mulher. E aí, o que acontece lá em Apocalipse capítulo 12, verso 17? Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Então olha só que interessante, gente. A igreja verdadeira de Deus, ela tem um remanescente. Sabe, um remanescente. Por quê? Porque foi tudo contaminado. Foi contaminado, mas Deus deixou um remanescente. Que remanescente que é esse? Que o dragão está irado. É com os que guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Aí você vê pessoas hoje em dia falando assim: não precisa guardar a lei coisa nenhuma não, que a lei foi abolida. Mas aqui nós estamos vendo claramente no Apocalipse que o descendente da mulher são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus, sabe? E qual é o testemunho de Jesus? Quando você vai lá para o Apocalipse capítulo 19, você vai ver que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. É o espírito de profecia, sabe? Então por aí você tira uma noção. Quem que é esse descendente da mulher? Tá? Eu não vou falar para vocês não, tá? Vocês vão procurar e vocês vão encontrar. Se você tiver dúvida depois, pode me procurar que eu falo para vocês quem é esse descendente da mulher. Tá? Que vocês vão pesquisar, vocês vão ver.
tá bom? Bem, gente, então esse resumo profético aqui para a gente compreender todo o plano da salvação e como que o diabo se irou, como que é esse grande conflito, representado aqui em Apocalipse capítulo 12, tá bom? Então, a partir de amanhã, então, nós vamos estar sobre a lei, tá? A lei e o juízo de Deus, tá joia? Então, esse vai ser nosso próximo estudo, a lei e o juízo. Então, que até lá nós possamos estar aqui meditando na palavra de Deus, estudando, buscando conhecimento da palavra de Deus para a gente não cair em erros. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê uma semana, um dia abençoado, que você seja grandemente, sabe, direcionado pelo Espírito Santo para que você realmente compreenda a palavra de Deus e não venha cair em enganos, tá bom? Um grande abraço do seu amigo Ivan.